A Ivy Pig chegou para assumir o protagonismo da série, e talvez a irmã da Peppa ganhe um outro desenho só pra ela. Você tá pronto para ver toda a evolução da Ivy nos próximos anos? Uma coisa que você pode ter certeza é que ela vai acabar ganhando uma série só pra ela no futuro. Pois é, isso vai acontecer. Ela chegou pra assumir o protagonismo e a gente tem as provas. Vamos lembrar que no mundo da Peppa nunca aconteceu nada tão grande quanto o nascimento da nova porquinha. Ela foi anunciada na TV da Inglaterra, mas para isso acontecer, a série teve que quebrar uma regra muito importante. A Mamãe Pig conversou com uma pessoa do mundo real. E isso quer dizer que a partir de agora, a série confirmou que a história se passa na nossa realidade. A outra coisa que aconteceu é que o tempo finalmente passou. E quem assiste ao desenho sabe que isso nunca rolou antes. Mas quando a gravidez da Mamãe Pig foi anunciada, a gente teve o episódio da descoberta do gênero da Ivy, depois o episódio do nascimento. Ou seja, meses se passaram contando a mesma história. O tempo na série não é mais congelado. Por isso você precisa saber que a Ivy está se transformando na personagem mais importante de toda a série. Não é nada difícil imaginar que essa porquinha vai acabar ganhando um desenho só pra ela nos próximos episódios. Ainda bem que você pode contar com o nosso canal para te dizer como vai ser esse futuro da série. Já vai preparando a sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos. É claro que a personagem principal do desenho é a Peppa Pig. E isso é mais importante de se falar do que os fãs imaginam. Se não fosse por essa porquinha, o desenho não seria famoso. E sim, a Peppa é muito especial. Mas a gente tá vendo agora que existe algo diferente acontecendo. Os fãs estão começando a gostar muito mais da Ivy do que da nossa protagonista. Mas será que isso só acontece porque a personagem ainda é uma novidade? A gente ainda vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas até lá, vamos olhar o que tá acontecendo agora. No site oficial de Peppa Pig, Ivy ganhou uma música oficial só pra ela. Além de ter aparecido na televisão e de ter nascido em um hospital super chique e caro de Londres, se você prestar atenção nas notícias sobre esse desenho, vai ver que existe muita coisa sendo falada sobre o futuro da personagem. Ou seja, essa porquinha chegou para assumir um papel muito maior do que você imagina. Isso já aconteceu com outras séries. Um exemplo é o sucesso de Bluey, o desenho da cachorrinha azul que é a protagonista, mas todo mundo sabe que o Bandit Healer é o personagem que tem o maior número de fãs. Em Peppa tá acontecendo a mesma coisa entre as irmãs. Ela continua sendo a principal, mas todo mundo vai gostar mais da Ivy do que qualquer outro personagem. Mas o que você acha disso? A Ivy é tão popular que tem muita gente que acredita que não existe espaço para ela junto da sua irmã. Mas calma, como resolver esse problema? Simples. Que tal a Ivy ir morar junto com a tia Dot nos Estados Unidos? Vamos pensar nisso com calma, porque é um pouco difícil de explicar. Se a Ivy é tão popular, então os fãs vão querer assistir a mais episódios com ela, correto? Mas o desenho é sobre as aventuras da Peppa. Logo, um jeito de resolver isso é criando uma nova série, com a nova filhote sendo a principal. Se a Ivy for se mudar para os Estados Unidos, junto com a tia Dot, ela vai conseguir viver todas as histórias que os fãs querem assistir, mas sem retirar o protagonismo da Peppa desse universo. Ou seja, nós teríamos o melhor das duas irmãs sem diminuir o espaço de nenhuma. Mas espera, a Ivy é só um bebê, não é? Como ela pode viajar para outro continente? A gente vai te responder agora mesmo. Você se lembra que o nascimento dela quebrou a regra do tempo congelado? Agora nada impede que ela cresça muito rápido. Na verdade, isso vai ser muito necessário. Se a Ivy é um bebê, então ela ainda não pode brincar com os seus irmãos. Ela não consegue correr e nem pular na lama como a Peppa e o George fazem. Ela também não pode andar de bicicleta e nem brincar no parquinho de diversões da cidade. Isso quer dizer que se a Ivy não crescer rápido, a personagem vai ficar parada dentro de casa e no fim não existiria motivo para ela existir. Quando a Ivy crescer na série, é bem possível que ela vá morar com a tia Dot nos Estados Unidos, porque assim existe um motivo para criar uma série que tem a Ivy como protagonista, sem falar que mostra um novo cenário. Uma das pistas de que isso vai acontecer é a própria relação da Mamãe Pig com a sua irmã. A gente não sabia que a tia Dot era parente da mãe da Peppa, e no episódio Cápsula do Tempo mostra uma imagem da Mamãe Pig criança, mas
mas não tem nenhuma pista de que ela tinha uma irmã. Isso prova que a Dot saiu de casa muito cedo, e o mesmo pode acontecer com a Ivy. Será que a porquinha vai abandonar a família? E você? Gostaria de viajar junto com a Ivy? Comenta a hashtag Ivy pra gente se conhecer. Talvez uma das suas dúvidas seja por que a Ivy existe. Tem uma razão para os criadores da série terem resolvido anunciar essa nova personagem, e a gente vai te mostrar todos os motivos agora. Primeiramente, os fãs mais apaixonados de Peppa Pig não gostam de admitir nada disso, mas a verdade é que o desenho não apresenta muitas novidades desde que a série foi criada. Se você duvida, a gente vai fazer uma lista de quais foram as grandes novidades dos últimos anos. O casamento da Senhora Vaca com o Senhor Touro, o aparecimento da Tia Dot no episódio de Ação de Graças e agora o nascimento da Ivy. Gente, Peppa tá no ar há mais de 20 anos. Por isso, esse desenho precisa trazer novidades se quiser manter a atenção dos fãs. A segunda razão para Ivy existir é uma outra série, que até agora não tem nada a ver com o seu universo. Bluey, o desenho da cachorrinha azul. Quem é fã do canal sabe que no mundo da Bluey existem novos personagens chegando, e os criadores de Peppa perceberam que os fãs estão adorando isso. Você deve saber que quem assiste a série da porquinha também deve ser fã de Bluey, e se os dois desenhos mostrarem mais personagens, a gente vai ter mais episódios especiais com novas histórias. A Ivy existe porque os criadores da série querem fazer você feliz. Diz pra gente, você tá feliz? Mas se a Ivy vai crescer tanto na série, a gente precisa entender como vai ser a evolução dela nos próximos episódios. Se você tivesse que escolher, a Ivy começaria a andar antes de falar ou o contrário? No nosso mundo é comum os recém-nascidos darem os primeiros passos antes de começarem a falar. A gente pode imaginar que a próxima evolução da Ivy vai ser o episódio em que ela aprende a andar. E a gente sabe exatamente como isso pode acontecer. Tudo começa em uma manhã, depois de uma chuva forte, onde o jardim da família Pig está cheio de poças de lama. Peppa e George amam brincar fora de casa quando isso acontece, mas como a Ivy ainda é um bebê, ela não consegue participar das brincadeiras. É exatamente por isso que a nova porquinha vai ficar muito triste e tentar dar os seus primeiros passos. Aqui vai uma curiosidade. Você sabia que a maior parte dos bebês aprende a andar porque quer alcançar alguma coisa que está longe? A Ivy vai olhar pela janela os seus irmãos pulando na lama, e esse vai ser o motivo dela começar a andar. Quando a porquinha conseguir chegar ao jardim da casa, a Peppa vai perceber que a sua nova irmã está finalmente andando, e então o narrador vai anunciar: a Ivy aprendeu a andar. Mas a porquinha vai logo cair no chão, e todos os personagens vão dar risada e se jogar na lama também. Quem assiste ao desenho sabe que na cidade da Peppa, todo mundo adora terminar uma história caindo e dando risada. Esse episódio vai ser muito engraçado, você não acha? Se a próxima evolução da Ivy vai ser ela andando, com certeza a outra vai ser ela falando. E a gente também sabe como isso vai acontecer. A primeira palavra da Peppa foi mamãe, e a do George foi dinossauro. Mas como será o episódio da Ivy aprendendo a falar? No episódio Os Dias Antigos, a gente descobre que foram o vovô e a vovó Pig quem deram o Senhor Dinossauro de presente pro George. Não foi nesse dia que o porquinho aprendeu a falar, mas foi por causa disso que ele se esforçou para começar a utilizar as palavras. Se a Ivy também ganhar um brinquedo favorito do mesmo jeito que o irmão, é possível que ela passe tanto tempo com ele que acabe utilizando o nome do seu brinquedo como sendo a primeira palavra. Existe uma outra possibilidade. O George, nos últimos anos, utiliza apenas uma palavra. E você sabe o que é, correto? Ele fala dinossauro mais do que qualquer coisa. Isso quer dizer que a Ivy vai escutar a palavra dinossauro tantas vezes que é muito possível que ela acabe imitando o irmão e falando a mesma coisa que ele. A outra possibilidade é que a Ivy acabe utilizando a palavra papai. Isso é porque o pai da Peppa sempre pensou que a protagonista tinha falado o seu nome antes, mas isso não é verdade. A gente descobriu isso no episódio O Bebê Alexander. E quando a mamãe Pig informa que o marido está enganado, ele fica triste. Isso quer dizer que é bem possível que o desenho acabe sendo justo com ele e faça a Ivy dizer papai antes de qualquer coisa. Qual é a sua opção favorita? A Ivy vai dizer dinossauro ou papai? Faça a sua escolha. Sabe o que você deveria escolher? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Depois que a Ivy estiver andando e falando, quer dizer que chegou a hora dessa porquinha ir para a escola da Madame Gazela. Mas espera,
Será que ela vai estar na turma da Peppa? Vamos pensar o seguinte, se o George, que tem 2 anos, está na mesma turma da irmã mais velha que tem 4, o que a Ivy vai aprender? Nós podemos imaginar que a Peppa entrou na escola quando tinha a mesma idade que o George tem hoje, mas se isso for verdade, então fica uma dúvida. O que a Madame Gazela estava ensinando para Peppa antes que não ensinou para o George? A outra opção seria que as crianças mais velhas estão tendo aulas repetidas, junto com os mais novos. Se a Ivy entrar para a escola da Madame Gazela, então essa porquinha deve aprender a ler, escrever e desenhar mais rápido que as outras crianças. O motivo a gente já te explica. Essa porquinha precisa crescer logo para participar das brincadeiras ao lado dos seus irmãos e família. Uma coisa que é importante de se pensar é que o papai e a mamãe Pig precisam saber se eles vão colocar a nova filha deles ao lado de uma vampira. A gente sabe que a Madame Gazela nunca fez nenhuma maldade com as crianças, mas ainda é estranho pensar que os adultos da cidade nunca tenham percebido a verdadeira identidade dela. Mas isso é um assunto para uma outra hora. A Ivy não vai estar sozinha nessa aventura. Ela precisa fazer amigos, e todo mundo sabe quem eles vão ser. A Peppa tem a Suzy Ovelha, a Rebecca Coelho e a Emily Elefante como melhores amigas, enquanto o George tem o Edmund e o Richard. No caso da Ivy, a gente sabe que os melhores amigos são o bebê Alexander, que é o primo da mesma idade, e claro, os irmãos mais novos da Rebecca Coelho, os gêmeos Rose e Robbie, que também são bebês. Esses 4 vão ser os novos personagens que devem viver muitas aventuras nos próximos episódios. Por isso você pode se preparar para estar aqui com a gente e te mostrar tudo. Até que esse dia chegue, a gente escolheu mais 2 conteúdos para todo mundo se divertir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!